pastor Moisés, para quem não conhece, esse é o nosso copastor, braço direito ali, Formosa, Goiás, um grande companheiro, um pastor que, irmãos, tem nos ajudado assim, de uma maneira muito grande ali, na condução daquela obra, viu? E eu fico muito feliz de poder ver esse grande homem de Deus aqui, trazendo a palavra de Deus essa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar por ele, irmãos? Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, o teu Filho amado, nós a Ti, meu Deus, levantamos esta oração esta manhã, Senhor, porque estamos aqui, meu Pai, depois de louvarmos o Teu nome, de ouvirmos testemunhos, ouvirmos, meu Deus, algumas saudações proveitosas, meu Pai, para, meu Deus, alimentar a nossa alma, Senhor, com a Tua palavra. Esse é o momento, meu Deus, de maior resposta, meu Deus e meu Pai, do culto que prestamos a Ti, meu Deus, até esse momento. É um momento, meu Deus, em que nós não queremos ouvir mais nada, meu Deus, absolutamente nada, Senhor, que venha do homem. Queremos ouvir tudo aquilo que venha do Senhor, através do homem a quem o Senhor vai estar usando nesta manhã. Use o Teu servo, meu Deus, poderosamente, para falar com cada coração, meu Deus, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Para mim é uma honra poder estar aqui nessa manhã, a convite. Que Deus abençoe a direção dos varões, a nossa pastora presidente. Ser convidado para trazer a palavra aqui na sede tem um diferencial muito grande. Eu acho que todos os obreiros pensam assim dessa mesma forma. Não porque é um espírito diferente, nada disso. O mesmo Deus que opera aqui, opera em todas as nossas congregações. Mas pelo fato de ser a nossa igreja mãe, não é verdade? É daqui que saiu obreiros, cheios do Espírito Santo, foram até a cidade de Formosa, e esses obreiros chegaram até mim e disseram assim: olha, Jesus te ama. Não somente a mim, mas centenas de pessoas, que muitos hoje estão na glória, estão em outras congregações, mas tem um sabor especial por causa disso, porque a nossa igreja mãe. Então, quando eu chego aqui na sede, como se diz na casa aqui, da minha mãe, né? Todos nós, né? Saber que capacitaram obreiros, homens cheios do Espírito Santo, para que ele pudesse trazer esse evangelho para nós. Então, esse é o diferencial, amém? Então, nós louvamos a Deus por todos os irmãos aqui da sede, todos aqueles que congregam, pastores, obreiros. Eu tenho certeza que Deus continuará abençoando a igreja de uma forma especial, amém? Sem mais delongas, abrimos Atos 4:31, que é o tema aqui do nosso congresso de varões. Louvado seja Deus. Foi-me dado o subtema Fazendo a Diferença. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos lá. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estávamos reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Podemos sentar, meus amados, em nome de Jesus. Amém? Bom, irmãos, eu já começava a dizer aqui desde o início que é um privilégio estar aqui nesta manhã e a forma como Deus usou homens para poder ir ali até a cidade de Formosa e ali abrir um grande trabalho, que até hoje tem sido uma bênção em nossas vidas. O Evangelho, há muitos anos atrás, chega até nós de forma saudável. Por quê? Porque é assim que nós aprendemos. É dessa forma que nós temos, é dessa forma que o Senhor tem colocado em nosso coração essa palavra. E eu só gostaria de contar um pequenozinho testemunho, até porque não vai estar fora do tema que nós estaremos abordando aqui nesta manhã. A minha mãe, ela chega na igreja pelo ano de 83. A minha mãe foi a primeira aí, depois minha irmã e meu irmão. E a minha chamada, eu até disse na igreja lá esses dias atrás, ela é uma chamada diferente, que eu creio que nenhum dos irmãos aqui teve uma chamada igual a minha.
Então, a minha mãe, ela era líder de culto familiar, ela era analfabeta e pregava. Ela saía de casa com um versículo decorado e o livro decorado. Ela chegava no culto, abria a Bíblia, não, sem saber ler, sem nada. Aí ela, abrimos em João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, com toda aquela pose. Aí eu olhava a Bíblia da mãe, estava lá, Jeremias, Zacarias e outra coisa, mas menos de João. Então a minha mãe, ela tinha esse diferencial. E ela realmente, ela trancava a gente dentro do quarto, para quando os irmãos chegassem, estava ali ouvindo a palavra. Vocês vão sair daqui só a hora que os irmãos chegar. Quando ela abriu o quarto, a gente tinha pulado a janela. Então a minha mãe foi uma luta. Aí um dia a minha mãe, veja só, a minha mãe resolve levar para a igreja. Um culto de quinta-feira, o templo não havia ainda construído. E eu sentei naqueles banquinhos que não tem encosto, aqueles banquinhos bem simples, sentei na frente e minha mãe atrás. Aí o pastor está lá pregando, terminou, o pastor faz o apelo. Quem gostaria de aceitar Jesus? Pela segunda vez. Quem gostaria de aceitar Jesus, levante a sua mão. E eu estou lá tranquilo. Quando na terceira vez, meu amado, a minha mãe me dá um beliscão bem aqui assim, mas o beliscão da mãe era um beliscão diferenciado. Me dá um beliscão e eu, ai mãe. E o pastor, aqui temos um jovem, traga esse jovem. Eu falei, o quê? Traga esse jovem. A minha mãe vai, eu fui, passar vergonha de minha mãe, eu fui. O pastor chegou lá, fez a confissão, tudo certinho, bonitinho. Aí eu cheguei em casa e disse, mas mãe, a senhora me deu o beliscão, eu levantei o braço. Foi o Espírito Santo que mandou. O Espírito Santo que mandou, foi o Espírito Santo que mandou. Cheios do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas ousadas. Foi o beliscão mais abençoado entre tantos que eu ganhei da minha mãe. O beliscão abençoado. E eu tenho certeza que o Senhor, porque aqui estou hoje, para a glória do nome do Senhor. Continuei na igreja, mais no mundo, mais na igreja. E jovem ainda, os jovens me convidaram para vir a um congresso aqui no Gama. Esse congresso foi um congresso até hoje inesquecível. Até hoje eu como, eu bebo, coisas que foram faladas nesse congresso, porque mudaria a minha vida. E os jovens arrumaram, todos bonitinhos, para ir para o congresso aqui no Gama. E aí chega lá o irmão Moisés, os jovens tudo arrumadinho para ir para o congresso. Aí chega eu lá, naquela onda do Michael Jackson. Sabe aquela gíria, aquela cana, as calças até aqui, tudo, aquele jeito. Vamos para a igreja. Veja só o que Deus faz. Cheguei aqui na sede, a igreja era ali embaixo ainda. Aquela bênção maravilhosa. Tal. Vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Irmãos, naquele congresso, foram 30 pessoas batizadas com o Espírito Santo. 30. Irmãos, e não tinha onda de reteté, essas coisas, rodopiar, nunca existiu, não sabe muito bem. É como diz o hino, naquele dia a gente não sabe se a igreja subiu ou foi o céu que desceu. As coisas aconteceram. Tá. Quem é que estava lá no meio dos 30? Vai entender. Dos 18 ou 20 jovens que veio de Formosa para o Gama, eu fui o único. Gente, eu fiquei encabulado, o que é isso? Aí, eu me lembro que o pastor Jackson, alguns obreiros foram lá confirmar, esse jovem batizado com o Espírito Santo, vai, traz para frente, traz. Irmãos, que experiência maravilhosa. Falei, meu Deus, que coisa gostosa. Eu fiquei com outro dia com vontade de fazer o que eu estava fazendo. Falei, meu Deus, isso aqui é melhor que dançar funk. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Aquele ali me comoveu. Eu quero pregar. Eu dizia para minha mãe, eu quero pregar igual aquele homem que pregou lá na igreja. Eu quero pregar igual ele. Eu ficava ali, totalmente ali. Aquela coisa motivada, com vontade de ler a palavra, com vontade, a partir daquele dia eu passei e frequentar a igreja mais, o Senhor foi falando comigo de uma forma mais especial, que coisa maravilhosa, Espírito Santo, tocou na minha mãe para me dar um pinicão, ou um beliscão, não sei como você chama por aqui,
Mas pessoas ousadas, cheias do poder de Deus, irmãos. Deus usa da forma como Ele quer e do jeito que Ele quer. Para você vir para Deus, quando Deus tem uma chamada, Deus tem uma chamada. E eu vejo o Evangelho, irmãos, como uma avenida dupla, onde vai mão e contramão. Por quê? Porque é uma diferença muito grande no caminho de Deus. Nessa avenida que nós estamos trilhando para o céu. É totalmente o contrário da outra avenida. Totalmente daqueles que estão seguindo aquela via. Totalmente ao contrário. Seguir o Evangelho, irmãos, é você estar na contramão do mundo. É você andar na contramão do mundo. E eu posso citar alguns exemplos. Exemplos, claro que dentro disso existe um estudo, né? Um estudo que nós aprendemos. Mas você pode imaginar que neste caminho que nós estamos andando, Jesus diz, olha, se você quiser ser o maior aqui, você tem que ser o menor. Do lado de lá, não. Do lado de lá, o maior sempre vai querer ser maior. Nessa nossa via, Jesus está dizendo, olha, os últimos é que são os primeiros. Lá de lá, não. O primeiro sempre vai querer ser primeiro. Ser último, de jeito nenhum. Vai querer sempre ser o primeiro. Nessa nossa via, se alguém bater na sua face, oferece? Bate. Bate para você ver. Bate aqui do outro lado para você ver. Você bate e você recebe. Então, andar no Evangelho é você estar na contramão do mundo. E é isso que Jesus colocou na mente dos seus discípulos. Vocês têm que andar na contramão do mundo. Vocês têm que fazer a diferença. E que diferença? Discípulo para depois ser chamado apóstolo. Veja só a incumbência que esses homens teve, o significado, a importância desses homens para nós hoje. Aqueles onde a igreja, onde teve ali, onde a igreja foi fundamentada, todas nas suas instruções, na doutrina, que foram na doutrina dos apóstolos, que lógico que hoje é um grupo fechado, até porque não tem que ter mais 12 apóstolos. Aí você vem, tem Paulo também, mas Paulo disse que ele era o menor dos apóstolos. Ele sempre, quando fala dos apóstolos, ele fala do 12. Ele nunca quis estar incluído nos 12. Até ele diz, olha, eu trabalhei muito mais do que os 12, mas eu sou o menor dos apóstolos. Então eu vejo dessa maneira, assim como o Israel começa com 12 homens, os 12 filhos de Jacó, o novo Israel, o Israel renovado também começa com 12 homens. Então tem Paulo no meio, mas se você olhar o antigo Israel, ou não podemos dizer antigo porque não se acabou, mas o Israel lá do começo, aí você vai ver também que lá também tem 12 tribos, mas tem 2 tribos. Aí você vai ver as 2 tribos lá, que você vai ver também que vamos se colocar, encaixar Paulo também. Mas o importante, a missão de Jesus era colocar isso dentro dos apóstolos. Dizer para ele, olha, é chegado o reino de Deus. E essa era a missão, era a incumbência que os apóstolos tinham para poder falar. Falar que é chegado o reino de Deus. Eles tinham que fazer isso. A Bíblia não detalha como os apóstolos foram chamados. Somente alguns, como Pedro, André, Tiago e João. Mas na mente dos apóstolos, esse Jesus que estava juntamente com eles, a proposta que Jesus estava lhes dizendo, é lógico que eles pensavam de uma outra forma, de uma outra maneira, que mais tarde é lógico que eles viriam compreender. Mas eles estavam seguindo Jesus, talvez, lógico, grandes sinais, maravilhas, estariam andando com Jesus, talvez com um compromisso ou com um propósito de ter algo financeiro na ajuda material para a sua vida ou para a sua família, mas estavam seguindo Jesus. E Jesus, por várias vezes, ele prediz o seu holocausto para os seus discípulos. Eu vou morrer, eu vou ser crucificado, vou morrer e vou ressuscitar.
E em meio a isso, os apóstolos, eles prometiam fidelidade, compromisso de estar com Cristo. Tanto é que Pedro, ele corta a orelha do sumo sacerdote, dizendo, olha, no mestre aqui ninguém põe a mão. Não está escrito, mas vamos se... dá para entender. Estava defendendo o seu mestre. Mas quando chega a crucificação, o momento em que Cristo, ele foi crucificado, que eles olharam a forma, o jeito, abandonaram. Para esse aqui é que é o meu mestre, está difícil de seguir. Esse aqui que é o meu Senhor, como é que eu vou falar do meu Senhor, do meu mestre, vendo ele dessa forma ou desse jeito? Está difícil de seguir. A não ser João, que foi até o pé da cruz. Mas eles não estavam entendendo. Eles passaram a entender. A partir do momento em que Jesus aparece para eles, mesmo assim, eles não acreditavam. Peraí, mas o que é isso? É um espírito? Jesus falou, não, sou eu mesmo, carne e osso mesmo. Olha, um espírito não tem carne, um espírito não tem corpo. Sou eu mesmo. Então Jesus aparece para aqueles discípulos, pede para que eles fiquem na cidade, porque ali as suas vidas seriam transformadas, como foi a minha no dia em que eu encontrei com o Espírito Santo de uma forma real. Vocês fiquem em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém e receberam o poder e foram cheios do Espírito Santo. Você olha a Bíblia que você vai ver um diferencial muito grande. Quando eles recebem o Espírito Santo, Pedro se levanta. E ao se levantar de Pedro, você vê um Pedro diferente. Você vê um Pedro diferente. Pedro pregando, que as pessoas olhavam para Pedro e viam o diferencial. Peraí, mas é esse Pedro mesmo? Vinha o diferencial. Pedro já falando que eles não estavam moços, eles não estavam bêbados, mas eles tinham recebido o poder do céu, baseado nas promessas dos profetas Joel. E quantas almas se converteram? 3.000 almas. 3.000 almas. O que é um homem cheio do Espírito Santo de Deus? Ele faz a diferença. Mais tarde nós vimos que Pedro e João entraram no Templo Formosa, curam um coxo. Mais na frente, a igreja já vai para 5.000 almas. Aí eles vão ter problema. Aí eles começam a ter problema. Eles vão ser levados ao sinédrio. Eram homens religiosos, homens que tinham uma capacidade de manejar a palavra. E o que eu acho mais importante disso aqui, que eles sendo levados ao sinédrio, basicamente, ali acho que havia, pelo alguns estudos, 70 homens, mais o sumo sacerdote, basicamente deve ter colocado esses homens, comparando aos 70 anciões, chamado por Moisés, eram 70 homens, mais o sumo sacerdote, mas eram homens do mais alto escalão na área do conhecimento, conhecia tudo, era eles que julgavam, era eles que determinavam, então vinha tudo dali. Aí quem é que está lá? Quem que está lá diante daqueles homens? Pedro e João, para ser julgado. O certo não seria Pedro sair dali convencido? O certo não era Pedro sair dali totalmente transformado ao ouvir aqueles homens que tinham todo o conhecimento? Seria o certo. Mas ali estava Pedro, discursando, falando, testemunhando a respeito da ressurreição de Cristo, com ousadia, e dizendo, olha, nós somos testemunha que Ele ressuscitou. Nós somos testemunha, nós vimos. E esse Jesus, olha só a ousadia de Pedro, isso é fantástico. E esse Jesus, que nós vimos, que Ele ressuscitou, o qual nós somos testemunha, é o Jesus que vocês crucificaram. Pedro fala, ó, Ele é a pedra rejeitada por vós. Ainda acusa. Olha, veja só, olha o diferencial do homem. Ele, aquele que vocês recusaram, Ele é a pedra rejeitada por vocês, os edificadores. Jesus estava ali apresentando uma pedra,
A pedra para aqueles homens, talvez tinham ouvido falar a vida toda sobre a pedra, mas não tinham conhecimento da pedra. Então Pedro chega e apresenta para ele, ó, esse Jesus é a pedra. Aí está o diferencial. Veja só, irmãos, e eles olham para Pedro e vê que Pedro, peraí, esse homem é um iletrado, um homem que não havia passado pelas escolas rabínicas, um homem totalmente comum, e eles ficaram maravilhados. É lógico que eles não deram o braço a torcer, mas eles ficaram impactados acerca de tudo que eles haviam ouvido daquele homem simples e comum. Mas qual era o diferencial? Espírito Santo. Estava ali Pedro, com ousadia, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, falando com ousadia aqueles homens. Tem que fazer? Tem que liberar. Nós vimos que os fariseus, eles eram os homens mais misericordiosos, como aqui há o nome de alguns que nós conhecemos muito bem, como Nicodemos, foi ter com Jesus de noite, depois levou para perfume, bálsamo para poder embalsamar ali o corpo de Jesus. Gamaliel, homem instrutor, professor de Paulo. Se foi professor de Paulo, veja só a capacidade desse homem de saber as coisas. Então também haviam homens, como os fariseus, um pouco, que tinham o coração mais quebrantado. Mas os sai dos seus, meu amado, esses aí não, que não acreditavam na ressurreição. E ali estava o nosso irmão Pedro, falar que Jesus havia ressuscitado. Veja só que grande coisa. Veja só. Mas por que isso, irmãos? Porque para poder estar cheio do Espírito Santo, é preciso confiar. Preciso confiar. Você precisa confiar naquilo que você está falando. Você precisa crer. Você está cheio do Espírito Santo. E é isso. E foi a falta de confiança que o povo de Israel, aqueles que saíram do Egito, foi por causa disso que eles não entraram na terra prometida. Porque eles não confiaram. E olha, milagres. Gente, as pragas que caíram sobre o Egito, passar por mar seco, ver água saindo da rocha, proteção no deserto o dia, aquecimento à noite, comida descendo do céu. Mas na hora de entrar na terra prometida, na hora de entrar, irmão, faltava pouco para poder, irmão, para regozijar das promessas que Deus havia feito para Abraão. Eles ficaram a vida toda falando sobre isso, nessa nova terra, e quando chega no momento, irmão, não regozija. Irmão, não adianta você ter uma vida quase toda na presença de Deus e no final você perder. Nós não podemos, nós temos que ficar ativos, temos que ficar espertos, porque essa é a missão do nosso adversário, fazer com que nós percamos a nossa salvação. Então, no momento de entrar na terra, chama lá 12 espias que trazem um relatório meio falso, para poder observar a terra e tudo que havia na terra. E eles trouxeram as provas, cacho de uva, que era 2 homens para carregar, romãs, figo, tudo de acordo com o que Deus havia falado. E disseram eles, realmente a terra é muito boa, a terra é fantástica, mas tem um problema, lá tem os amorreus, tem os heteus, tem os cananeus, homens, segundo eles, fortemente, homens preparados para a guerra, e nós não iremos dar conta desse povo. Quem somos nós? E além do mais, tem os Anaquins, descendentes de Enaque, homens fortes, gigantes, homens fortes, gigantes, que nós diante deles somos gafanhotos. Alguns falam sobre essa raça, alguns falam que ele realmente era homens preparados para a guerra, outros dizem que não, mas que era um gigante, mas que de primeira mão, quando eles olharam, eles tiveram medo do inimigo, eles tiveram, mas eles esqueceram
que eles tinham o Senhor dos Exércitos ao lado deles. Existe um hino que diz: um mais Deus é maioria. Eles tinham o Senhor na sua vida. O que faltou? Confiança. Confiança para poder entrar, para poder herdar a promessa de Deus. Muitas das vezes nós somos testados pelo Senhor. Quem já não passou por prova? Quem já não passou por luta? Quem muitas das vezes não passou por um momento até mesmo de fraqueza espiritual? Até mesmo por isso, quem já não passou? Mas a nossa confiança deve estar plena em Deus. Deve estar no Senhor. É para isso, irmão, que nós devemos estar cheios do Espírito Santo. É Ele que vai nos guiar. Ele que vai dizer: olha, vai para a esquerda, vai para a direita. Aí você não entra. Aí volta para trás, o caminho não é esse. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos guiar, que vai nos dirigir toda a nossa vida. Então o povo de Deus, ele pede a sua bênção por não entrar lá. Mas ali tem 2 homens que fez a diferença: Josué e Caleb, que rasgaram as suas vestes. Olha, meu amado, quando alguém rasgava a sua veste, era sinal de protesto. Eles diziam: olha, nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Nós vamos vencer esses homens como se esmagasse um bocado de pão. Nós vamos vencer. Então eles tinham confiança. Porque a confiança em Deus desafia toda a lógica, ultrapassa toda a lógica humana. A confiança em Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa, se ela colocar o dedo no fogo, o que vai acontecer? Ela vai dizer: lógico que eu vou queimar. Está na lógica, é concreto. Se eu colocar a mão, eu vou queimar a mão. Se eu cair no fogo, provavelmente eu vou queimar todo e vou até morrer, dependendo o caso, dependendo a circunstância lá. Eu vou até morrer. Mas a confiança em Deus fez com que Sadraque, Mesaque e Abdenego saíssem da fornalha de fogo, sem se queimar um fio de cabelo sequer. Um fio de cabelo sequer. Saíram da fornalha. Está na lógica? Não. Mas a confiança em Deus. A confiança em Deus fez com que Daniel saísse da cova do leão sem ter um arranhão sequer. Provavelmente, qualquer pessoa que caísse na cova de leões ou numa jaula de leão, estando eles famintos, vai sobrar só os ossos. Até porque eu não tenho conhecimento se leão come osso. Vai ficar só a caveira, não come. Mas Daniel saiu de lá. Então a confiança em Deus ultrapassa todos os limites da lógica humana. Porque nós andamos pela fé, e não pela vista, e não por vista. Nós andamos pela fé. E se nós formos folhear a Bíblia, nós vamos ver Deus fazendo coisas extraordinárias. Porque por você, Deus pode até se deter o sol. Deus faz coisas extraordinárias. Esse é o Deus que nós estamos servindo. É o Deus que nós conhecemos. O Deus que transforma. O Deus que muda. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Você tem confiado nesse Deus? A sua confiança está nesse Deus? Quando nós abrimos os jornais, abrimos o noticiário, nós vimos coisas assustadoras. As notícias são as mais avassaladoras que existem. A gente não se abala. Ah, aconteceu? É lógico que a gente choca, porque talvez é uma alma que está ali, que foi sem a presença, ou pode ter padecido sem conhecer o Evangelho. A gente fica um pouco assim, meio triste por causa disso. Mas teve terremoto ali. A gente não se abala. A gente confia no Senhor. Nós não seremos abalados. É como o Monte de Sião. Está lá. A gente não se abala. Porque nós somos um povo preparado. Preparado.
Somos um povo preparado. As coisas acontecem, nós estamos preparados, nós estamos andando muitos passos na frente. Enquanto as coisas vão acontecendo, a palavra do Senhor já havia falado conosco, vem falando há muito tempo, desde o dia que você aceitou Jesus. Vai haver guerra, rumores de guerra. E nós estamos aí, somente orando, que é o nosso dever, a nossa obrigação, orando, repreendendo. Mas temos um coração preparado. Por que quando há um velório, algo assim que realmente as pessoas ficam abaladas? Eu perdi meu irmão agora tem 3 meses. 3 meses. Cheguei, o Senhor falou comigo, estou levando. As pessoas olharam para mim e ficaram, nossa, mas não é assim mesmo, não, mas as pessoas desesperando, arrancando cabelo para lá. Já havia aceitado Jesus, morreu de cirrose. 4 anos, a vida toda na cachaça, no centro espírita. Há 4 anos eles tinham voltado para o Evangelho. Voltado não, aceitado Jesus. Lá no hospital, lá, o pastor chegou lá, fez uma confissão, está firme, estou com Jesus. Nem se lamentar, ele se lamentava, ele sabia para onde ele estava, com certeza, do lugar para onde ele ia. Louvado seja Deus. Não me abalei. Não me abalei. Está com o Senhor, lógico que a gente se sente triste pelos momentos, estou perdendo o irmão. Deixa ele lá, está melhor do que aqui. Certa vez, um velório na minha igreja lá, a irmã disse assim, uma irmã que não é da nossa congregação, você não é pastor? Por que você não ora para o irmão ressuscitar? Falei, irmã, se eu tiver passado para o Senhor, e eu estiver lá na glória, já regozijando, e você orar para me ressuscitar, e se eu ressuscitar, irmã, irmã, vai orar para o irmão que está na presença de Deus, sai, o irmão está na bênção, vai vir para cá fazer o quê, meu irmão? A irmã, com aquelas ideias todas malucas, eu falei, não, irmã, deixa o irmão lá na glória. Saí do céu. Então, meus amados irmãos, confiança, a confiança em Deus, homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, confia no Senhor. O salmista diz, entregue os seus caminhos ao Senhor, olha, e confia nele, e tudo mais ele vai fazer. Ele vai fazer. O irmão deu testemunho aqui, perdi aí algo para pagar o apartamento, mas Deus quis que ele estivesse aqui. Aqui está o irmão louvando o Senhor. Os nossos caminhos são do Senhor. A nossa vida é do Senhor. É Ele que dirige, é Ele que fala. Vai, a gente vai. Às vezes a gente não entende o Senhor, não é verdade? Às vezes a gente é um pouquinho meio durinho, não entende qual é a vontade de Deus. Mas é para isso, irmãos, que nós devemos estar cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos guiar, vai nos dar habilidade. O Espírito Santo vai nos dar habilidade e ousadia. Habilidade e ousadia. Vai nos ensinar. Nós estamos estudando aí sobre a revista. Falou um pouco sobre o tabernáculo. E nós aprendemos muito sobre a sua representatividade, tudo aquilo que representa. Ali caiu muita tipologia, prefigurações e coisas fantásticas que eu nunca nem vi na minha vida. E a gente aprendeu bastante, estamos aprendendo. Mas você sabia que para construir o tabernáculo lá no deserto, você está pensando que foi qualquer homem que chegou lá, vem aqui. Não, de jeito nenhum. Deus chama Moisés e diz, olha, eu vou chamar Bezaliel. Esse Bezaliel, ele era descendente de Judá. E também Aholiabe. Aholiabe era descendente de Dan. Sabe o que o Senhor faz? Deus enche esses 2 homens do Espírito Santo. Sabe para quê? Para fazer trabalho braçal. Não era para profetizar, não era para revelar, não era para interpretar sonho, não era nada. Era para fazer trabalho braçal. Era para trabalhar. E não somente a eles, mas todos os operários. Você sabe quem fez a Arca da Aliança? Quem fez os móveis? Os utensílios? Foram homens cheios do Espírito Santo.
para entender Deus, o apóstolo Paulo diz: eu tenho a mente de Deus. Eu tenho a mente de Deus. Eu tenho a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Agora veja só, eu fico imaginando, como, vamos supor, Deus foi o grande arquiteto do tabernáculo. Agora veja só, eu trabalho com planejados. Às vezes a gente recebe projetos que, para você entender, às vezes você fala: meu Deus, isso aqui não vai dar certo. Porque uma coisa é papel, uma coisa é você colocar na prática, né? Então, quando você pega a arquiteta mulher, meu Jesus, os detalhes são muito mais do que homens. Não sei nem se eu estou ofendendo alguém aqui, se tem um arquiteto homem aqui, não sei, mas é muito mais difícil. As mulheres, as arquitetas mulheres, eles colocam aqueles detalhezinhos, aquelas coisinhas, e complicam, larga isso para lá, não, tem que ser dessa forma. Agora imagina o homem, lá no deserto, estamos falando de 3.500 anos atrás, compreender esse projeto. Imagina um homem fazendo a Arca da Aliança, aqueles mínimos detalhes. Tem que ser homem cheio do Espírito Santo. Tem que ser. E como é que vai compreender a mente de Deus? Como é que vai entender a vontade de Deus se não tiver o Espírito Santo? Ou você acha que Deus não ia preparar esses homens para poder executar esse trabalho? É lógico que houve um preparamento. E Deus disse para Moisés: olha, eu vou capacitar, eu vou colocar o meu espírito, e esses homens, eles vão ter habilidade para trabalhar com a madeira, com o ouro, com a prata e com o bronze. Eram operários comuns, homens comuns, que fizeram todo aquele trabalho no deserto. Aí você pensa que para estar cheio do Espírito Santo, é só o pastor que prega. Aí você pensa que para ser cheio do Espírito Santo, é só os líderes dos departamentos da igreja. O porteiro tem que estar cheio do Espírito Santo. Os irmãos da cozinha tem que estar cheio do Espírito Santo. O irmão que vai à igreja tem que estar cheio do Espírito Santo. O irmão que vai evangelizar tem que estar cheio do Espírito Santo. Irmão, todos têm que estar cheios do Espírito Santo. Todos que estão empenhados nessa obra. Pastor, eu não sei, não tenho o dom de cantar, não tenho de louvar, o que você vai fazer? Eu não sei, pastor. Olha, o importante é você estar cheio do Espírito Santo. O Senhor vai direcionar. Você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Você estando cheio do Espírito Santo. Eu fico meditando, irmãos. É para tudo na obra de Deus. É para tudo. Não é só pregar, não. É na arte, de qualquer forma. Vai lá perguntar aos irmãos da cozinha lá se não tiver lá uma harmonia entre eles, né? Se não tiver ali, entre eles ali, uma conformidade, para ver se... Não pode. A obra de Deus é desse jeito. Então, todos nós somos convocados. E o que a Bíblia fala, que a Bíblia ela não qualifica que tem que ser só homem, que tem que ser só mulher, ou que tem que ser líder, não. Todos. Aí você vê lá, quando surge o Evangelho, quando surge a igreja primitiva, veja o coração daquele povo, como muda. E aquela multidão, era aquela multidão que disse para Cristo: olha, crucifica. É aquela mesma multidão, é aquele mesmo povo. Como muda o ser humano, né? É aquela mesma multidão que quando Jesus entra em Jerusalém, eles colocam lá as suas capas, colocam ramos e dizem: olha, Hosana, bendito é aquele que veio o nome do Senhor. Mas na frente eles estavam dizendo: crucificam. E mais na frente eles estavam lá, ouvindo Pedro falar: olha, é fantástico demais. Esse Jesus que vocês crucificou é homem justo. É homem justo. Esse Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou. E não existe outro nome no céu e na terra a ser dado. É só através dele que nós sejamos salvos. Aí a multidão pergunta: o que então que nós devemos fazer? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E ele se arrepende. Imediatamente. Eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro orava, irmãos cheios do Espírito Santo. Veja só que harmonia a igreja primitiva. Agora, eles estavam prontos para fazer a diferença. Agora sim, nós vimos na história da igreja, muitos irmãos dar a sua vida, se entregar
ao Evangelho, à palavra de Deus, para fazer a obra, para que esse Evangelho pudesse chegar até a mim. Quantos anônimos, como o irmão falou aqui, quantos anônimos que a história não registra, quantos homens foram queimados, quantos homens foram martirizados, que a história, que não está na Bíblia, que a história não registra. Mas o Senhor, foi contemplado pelo Senhor todas essas obras. Não importa, não importa. O importante é que o Senhor veja, o importante é que o Senhor está olhando, o importante é que o Senhor está observando. Você já pensou isso? Que bênção, que bênção. Nós não podemos desanimar, nós não podemos desanimar, nós não podemos jamais, como se diz, dizer, olha, abandono, não podemos voltar para trás. Já colocamos a mão nesse arado, e é que temos que ir. Existem circunstâncias na nossa vida, nós somos humanos, e o humano sente medo, sente medo. O humano sente pavor, sente pavor. Às vezes tem coisas que nos assustam. Esses dias atrás eu levei um susto muito grande, mas logo, o Senhor vem confortar, o Senhor vai falar, sempre tem uma palavra, não é verdade? Não é verdade? Sempre tem uma palavra, sempre tem algo, sempre tem algo de Deus, sempre tem algo para nos levantar. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ore para que você nunca caia, que você sempre esteja naquele padrão, naquele nível da humildade, o nível do ensinamento, o nível de dar mais do que receber. Nós vamos ser abençoados por Deus. Aí eu fico meditando, sabe quem? Josué. Eu olho para Josué, que, como eu disse já há pouco aí, foi o único daquela geração, juntamente com Caleb, que herda a vida eterna. Estava lá Josué, cabisbaixo. Lógico, toda a sua geração, não havia mais pessoas experientes para que pudesse ajudar ele a ganhar a terra, a lutar pela terra. E o Senhor diz algo para Josué, que se você quiser abrir a sua Bíblia, Josué capítulo 1. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você... É muito conhecido, muito conhecido. Mas você abre em Josué capítulo 1. E o segredo... Você quer ser um crente de sucesso? Você quer ser um crente de sucesso? Você quer fazer a diferença? Eu vou te mostrar, a Bíblia nos fala qual é, por que Josué foi um dos que mais venceu. Você abre o livro de Josué, você não vê derrota. Você não vê derrota. Você abre o livro de Josué, você só vê vitória. Só vitória. Você abre no capítulo 1 e no versículo 7. Está escrito, tão somente se de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir conforme com todos os mandamentos da Torá, que eu ordenei a Moisés, que te ordenei a Moisés, meu servo, não te apartes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas o sucesso das tuas realizações. Qual foi o segredo do sucesso de Josué, meu amado? Meditar na palavra. Foi o que o Senhor disse para Josué. Você vai ter sucesso, você vai entrar com esse povo, você vai vencer o adversário. E olha que Josué já tinha entrado lá, já sabia o que ele iria enfrentar. Josué estava um pouco meio abalado, Josué estava enlutado. Estava, como ser humano, no direito dele, vamos se dizer. Mas qual foi o grande sucesso de Josué? Meditar na palavra. E o Senhor disse, olha, e nela, você medita de dia e de noite, não aparte a tua boca da palavra. Medite nela dia e noite, para que você tenha o cuidado, Josué, de não andar pela esquerda e nem pela direita, mas faça tudo conforme o teu servo, o meu servo Moisés te ensinou,
E tudo aquilo quando eu falar. A palavra de Deus, ela é a base, é o alicerce. Palavra de Deus. A palavra de Deus. Não tem como prosseguir sem a palavra. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos meditar. Nós precisamos comer, nós precisamos beber. Pastor, mas eu sou um crente, eu sou de oração, pastor. Até para você orar, tem que estar de acordo com a palavra. Eu sou, pastor, eu sei, irmão, eu sei. Amém, glória a Deus, muito bem. Mas tudo tem que estar de acordo com a palavra. Você vai jejuar, tem que estar de acordo com a palavra. Você vai orar, tem que ter de acordo com a palavra. A Bíblia diz que nós pedimos muito mal. Se a gente tivesse mais sabedoria para pedir, certo? Então, certo dia eu estava passando numa rua, eu estava conversando com vizinhos e havia uma congregação e o pastor estava, não sei nem se eu posso falar, mas que posso, estava com a capa lá rodando, disse que era a capa de Elias, pedindo unção na capa de Elias e que aquela capa serviria através, quer dizer, pelo que eu estava entendendo, aquela capa ia ser ungida e ele ia, sei lá, sacudir aquela capa lá e as pessoas iam ser cheias do Espírito Santo. Estava orando, não estava orando pedindo a Deus? Essa oração está de acordo com a palavra? Estava? Não estava de acordo com a palavra. Então, muitas das vezes as pessoas não sabem nem como pedir a Deus, não sabem nem. Então, a palavra nos ensina como pedir a Deus, como chegar diante de Deus, como se prostrar diante de Deus, como falar com Deus. A palavra nos ensina. Ela não é a lâmpada para os nossos pés, então o crente tem que ter, é a lâmpada, é a luz para o nosso caminho. É a palavra do Senhor. A palavra é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. É o Verbo encarnado. É o Deus encarnado. A palavra é o próprio Cristo. É o Verbo que se fez carne. Para nos ensinar. Sou obediente na palavra. Estou finalizando. Na palavra. Tem muitas pessoas, vou até pegar um pouco pesado, que não gostam da palavra. Você pode ir em qualquer igreja que a escola dominical não é o tanto de gente que tem nos cultos. Por quê? Negligenciar a palavra é negligenciar o próprio Cristo. Não gosta da palavra. Não gosta de ouvir os ensinamentos daquele que o Senhor ensina, o quanto que é gostoso. A gente está ali debatendo, falando, escutando, aprendendo, colocando. A palavra tem que estar dentro de nós, dentro do nosso coração. Porque nós somos diferentes dos profetas do Antigo Testamento, que eles diziam, e a palavra do Senhor veio até mim. Hoje é diferente. A palavra de Deus sai de dentro de nós. Ela sai de dentro. Você tem que ter uma palavra. O crente tem que ter uma palavra, ele tem que ter uma palavra despertada, tem que ter. O crente tem que ter uma palavra, ele tem que ter uma palavra despertada, tem que ter algo que venha dos céus. Nós somos o templo e o quê? Somos a habitação do Espírito Santo. É isso que a palavra diz. Então, esta palavra tem que estar dentro de nós, ela tem que sair de dentro de nós. O crente que não tem diferença no seu falar, o nosso linguajar é diferente do linguajar do mundo. Nós falamos diferente. A nossa maneira de ser e a nossa maneira de agir. Amém? Fique-se de pé. Estou no horário. Eu gostaria que você nessa manhã, vamos cantar aqui um corinho bem conhecido. E olha que eu estou um pouco meio ruim para cantar, até que eu não sei tanto cantar, mas é um corinho bem antigo que diz, Espírito enche a minha vida. Amém? Vamos cantar? E nesse momento você vai se curvar agora. Que esse congresso venha nos despertar a buscar mais as coisas de Deus, ser mais espiritual. Nos despertar, nos motivar a ler, a orar, a falar com Deus. E que quando o mundo olhar para nós, vai olhar e ver como viu Pedro, um homem despertado, diferente e ousado, e cheio da palavra. Amém? Vamos cantar? Espírito enche a minha vida. Louvado seja Deus. Aleluias. Estamos na presença de Deus.
Espírito, enche-me do teu poder, pois de ti Espírito és o Espírito enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos levante suas mãos, adore ao Espírito Santo. Aleluias. Louvor te adorar. Aleluias. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar. Aleluias. Meu coração eu quero diante do seu. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor está conosco nesta manhã, Pai. Nós estamos aqui na Tua presença, Deus. Que o Senhor nesta manhã, Senhor, possa nos alimentar com o Teu Espírito. E que o Senhor venha de uma forma especial, meu Deus, encher os nossos corações. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. O Senhor tem colocado o Teu Espírito. O Senhor tem prometido, tem honrado que o Consolador estaria conosco, Pai. Porque nós somos humanos, mas a Tua presença, Senhor, o Teu Espírito nos dá ousadia, meu Pai. Os nossos corações nos aquecerão pela Tua presença. E que nesta manhã seja uma manhã diferenciada. Que todos possam abrir o coração, meu Pai, e receber o melhor da Tua palavra. Porque nós estamos aqui para poder fazer a diferença no Teu reino. Nós somos homens, meu Pai, usados pelo Teu Espírito. Nós somos porta-vozes do céu, meu Pai. Nós somos porta-vozes do céu. Oh, meu Deus, vem-nos aqui, ó Pai. Enche o Teu Espírito, a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. As palmas ao nosso Senhor.